Meus amados, esta passagem é bastante conhecida. Quem que nunca viu falar da mulher adúltera? E eu quero que você preste atenção nessa palavra, porque ela também é uma palavra muito usada. Até aquele cantor, um cantor até famoso que tem por aí, chamado Chico Buarque. Um dia ele gravou uma música, disse, o nome da música é Joga Pedra na Geni. Já ouviu essa música? Foi baseado nesse texto, Chico Buarque. É um texto, se a gente não tiver cuidado também, a gente pode usar ele com a interpretação contrária para poder justificar pecado. Agora nós precisamos de entender por que os fariseus fazem isso com Jesus. Porque na verdade eles estavam com inveja de Jesus, e estavam procurando algo para pegar Jesus, colocar ele em má situação. E os fariseus e os escribas então tentam de alguma forma jogar Jesus ou contra a lei de Moisés, ou contra a lei do Império Romano, ou até mesmo contra eles próprios, que é o autor da vida. A intenção, porque a Bíblia nos fala que Jesus estava no Monte das Oliveiras, sai do Monte das Oliveiras, e eu estive lá, passa pelo Getsêmani, o Vale de Cédron, e entra para o templo de madrugada. Escute, quando ele estava lá no templo, os fariseus e os saduceus, os escribas, pegam uma mulher que foi pega em flagrante adultério, no ato. Agora Jerusalém estava em festa, a mulher aproveitou o momento da festa e vai cometer um pecado, e é pecado. Olha só a depravação dessa mulher. Ela aproveita o momento de festa para pecar. Ela traiu o marido, porque o termo usado no grego é moikeia, significa moikeia, relação extraconjugal. Violou o voto do casamento, do matrimônio, quebrou o 7º mandamento, não adulterarás, violou o 7º mandamento. Ela foi pega no ato de seu pecado, não tinha desculpa, foi pega em flagrante. Mas essa mulher também foi humilhada psicologicamente, não tratada com dignidade nem com humildade, porque a Bíblia fala que eles pegaram ela, no versículo 2, 3, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença a mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, humilhada, de certa forma, rompeu com a sua dignidade, cometeu um pecado passível de morte. Coloca Levítico 20:10. Também Deuteronômio 22 falava sobre isso. Olha o pecado que ela cometeu segundo a lei. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. O interessante ela é pega, levada diante de Jesus. Mas cadê o homem? Cadê o Ricardão? Cadê aquele que também cometeu o adultério juntamente com ela? Os acusadores, na verdade, não têm amor por essa mulher. Na verdade, eles não estão, de certa forma, preocupados com ela. Na verdade, eles estão tramando a morte de Jesus. Eles estão acusando uma mulher, mas na verdade eles estão querendo pegar jeito para matar Jesus. É interessante que Barclay vai falar: se nossos pecados fossem colocados na testa, todos nós usávamos um chapéu, porque todos nós temos pecado, todos nós temos alguns pecados escondidos, todos nós temos algo que tenhamos vergonha se fosse colocado em público. Alguém, F. Bayer, chega a dizer: coitado do homem pecador, que o seu pecado cair na mão de pecadores para sentenciar. É por isso que Davi diz, quando faz o censo em 1 Samuel 24, que Deus fala: escolhe entre a sentença, ou cair na mão dos seus inimigos, ou vir praga. E Davi vai falar assim: Senhor, é melhor cair na mão do Deus vivo, porque ele está dizendo: o Senhor é complacente de misericórdia. Quem que já não ouviu aquele ditado que diz o seguinte, que não é ditado, está falando na Bíblia: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Bill Clinton, quando foi surpreendido, o presidente dos Estados Unidos, ele tendo caso no hall da Casa Branca com as funcionárias, o que ele disse foi isso:
Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Agora o que Jesus mais quer nos ensinar aqui é que a disposição que Ele tem para perdoar pecadores. Se eu fosse o seu, eu tinha dado uma glória a Deus. Jesus quer nos ensinar a disposição que Ele tem para perdoar pecadores. Aqui é a graça versus a lei. Agora também nos ensina: não julguem para não ser julgado. Porque Ele tinha acabado o sermão do monte, aonde Ele tinha dito: olha, não é para julgar, porque é para você também não ser julgado. Porque nós somos tendenciosos a achar que o pecado dos outros é pior do que os nossos. Nós gostamos de acusar o pecado do outro, mas ser complacente com o meu pecado. Jesus está querendo ensinar: não julgue melhor do que os outros. Ei, de novo, Jesus está querendo nos ensinar: não julgue melhor do que os outros. Porque Jesus está querendo dizer: ei, há pouquinho eu vou ensinar que se você simplesmente olhar para a mulher e desejar, você já adulterou. E eu sei o que passa no seu pensamento, eu sei o que você está guardado no coração. Daqui a pouquinho Jesus vai ensinar: olha, simplesmente desejar o mal para o seu inimigo, para o seu amigo, para alguém, você já cometeu assassinato. E Jesus é interessante. Ei, guarda isso, Marco Aurélio. Aquilo que os homens cobrem, Jesus descobre. Mas aquilo que o homem descobre, o sangue dele cobre. Vou falar de novo: aquilo que o homem cobre, Jesus descobre, traz à tona. Mas aquilo que o homem descobre, confessa e deixa, o sangue dele cobre uma multidão de pecados. Pega ela, eu preciso acelerar, não dá pra gente falar tudo que eu queria falar. Traz ela e fala: Senhor, foi pego em flagrante adultério. Se ele falasse mata, ele ia falar: esse homem não é perverso, ele está cometendo assassinato. Se ele falasse não, atire pedra, está falando, está rompendo com a lei de Moisés, está rompendo com a lei do Império Romano, que João 18 vai nos ensinar que os judeus não podiam cometer pena capital. Interessante se nós também olhássemos, não dá para olhar os versículos da Bíblia, mas lá em Deuteronômio 17:7 fala que a testemunha que teve testemunho ocular, ela tinha que ser a primeira a jogar a primeira pedra. Só aquele que pegou em flagrante, viu, era ele que atirava a primeira pedra. Agora Jesus fala assim: quando traze ela, o que o senhor acha que deve fazer? Aí a Bíblia nos fala que Jesus vai agachar, com o dedo começa a escrever na areia. Interessante que ali no grego que está ali não é só grafém, mas é catagrafém. E isso faz toda a diferença, porque se fosse só grafia, era do grego grafém, mas o termo que está usado lá é catagrafém. O que quer dizer isso? Jesus desce e começa a escrever com o dedo na areia. Interessante que lá no Sinai, em Êxodo capítulo 20, quando Moisés sobe no Sinai, é o dedo de Deus que escreve os 10 mandamentos. Agora esse mesmo Deus vai usar o dedo para escrever na areia. O que é que ele está escrevendo ali? Quando está dizendo catagrafém, ele está dizendo: olha, eu sei o que está dentro do seu coração. E se você simplesmente pensou em pecar, mas na verdade você nem pecou, mas se o seu pensamento é pecaminoso, eu conheço o que está no seu pensamento. Imagina Jesus falando assim: você que quer jogar pedra. Aí ele escreve o pecado aqui, ó: fornicação. Você que está querendo jogar pedra, mentiroso. Você que está querendo jogar pedra, tem me roubado. Você que está querendo jogar pedra, tem levantado falsos testemunhos. Você que está querendo jogar pedra, tem batido na mulher no escondido. Você que está querendo jogar pedra, tem levantado em questão de feitiçaria, feito coisas que não me agradam. Imagine quem está com a pedra na mão, olhar no chão e ver ele escrevendo isso. A Bíblia fala que eles então começaram a soltar as pedras do mais velho para o mais moço. Por que do mais velho, Marco Aurélio? Porque quanto mais idade você tem, mais ato pecaminoso você carrega na mente.
a acusação é maior. Então os mais velhos começam a soltar as pedras. Quando ele termina de soltar as pedras, Jesus levanta o olho e fala assim: mulher, cadê os teus acusadores? Ela fala assim: Senhor, eles foram embora. Ela reconhece que Ele é o Senhor. E nós estamos numa ceia. É muito importante saber que nós fomos perdoados. Jesus vai dizer assim, ó: eu também não te condeno. A única autoridade que tinha para julgar, sentenciar e condenar era Deus. Mas Ele mesmo vai nos dizer: eu vim buscar e salvar o que havia perdido. Eu vim para perdoar os pecadores. E hoje nós só vamos participar da ceia porque nós fomos perdoados. Eu e você não é melhor do que ninguém, mas o sangue de Jesus é que cobre uma multidão de pecado. Se você está entendendo essa palavra, levanta sua mão e glorifica o nome dele. Só quem é perdoado. Eu queria falar 4 tópicos, mas não dá a hora, eu ensino o culto de ensino. Mas pastor, então ele não trata isso? Ele trata, porque ele fala: eu não te perdoo, não te condeno, mas vá e não peques mais. Jesus, de certa forma, não cobriu, não, de certa forma apoiou, não. O que Jesus está dizendo aqui: ei, você que pecou, vai participar da ceia, arrependeu, não peque mais. Porque é muito ruim esse negócio que peca, arrepende, peca, arrepende, peca, arrepende, arrependimento em cima de arrependimento. Não, a Bíblia nos manda ter arrependimentos que produzam frutos dignos. Eu arrependi, mas agora eu trago frutos dignos daquele Deus que perdoou os meus pecados. Jesus não é complacente, mas Ele tem perdão por causa da sua graça. O que é graça, pastor? É favor que nós não merecemos, mas Ele nos dá. Por quê, pastor? Misericórdia. Nós merecemos punição, merecemos castigo, mas a misericórdia dEle, Ele não nos dá. É por causa da sua misericórdia que nós não somos consumidos toda a manhã. Fique de pé, igreja, fica de pé. Ele não diminuiu a gravidade do pecado. Jesus não tratou o pecado com leviandade. Ele não mandou a mulher ir para casa como se nada tivesse acontecido. Jesus exortou a não voltar a pecar. A natureza do verdadeiro arrependimento não é arrependimento e novamente arrependimento, mas arrependimento dignos de frutos de arrependimento. Cristo tem perdão para nós pela sua graça. Nós vamos participar da ceia. Aquela mulher foi livre, aquela mulher foi perdoada, aquela mulher foi restaurada. Ei, e eu e você só estamos aqui para participar da ceia é porque nós fomos perdoados, nós somos livres. E em João 8,32 que ele vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ei, não importa o que você fez, o perdão de Jesus é sobre a tua vida, o sangue de Jesus é sobre a tua vida. Então participe da ceia agradecendo a Ele. Livre. Essa mulher agora é livre, perdoada, restaurada com dignidade. Qual a maior lição que nós aprendemos, pastor? A maior lição que quanto mais santo Ele é, quanto mais santo você é, mais misericordioso você é. Você quer ver uma pessoa que fala que é santo demais, mas não usa de misericórdia? Ele não é santo. Porque que o mais santo que eu conheço está usando de misericórdia. Ah, não, pastor, tem que excluir. Não, pastor, não sei o que. Não, pastor, não pode mais. Pois é, santão. O mais santo que eu vejo, quando encontra arrependimento, está falando: está perdoado, está livre. Só quem é perdoado, só quem é livre, só quem é restaurado, levanta sua mão e glorifica o nome de Jesus.